Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o canal do grupo de WhatsApp Gênesis. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. A partir de agora, você vai acompanhar o Devocional Diário. Devocional Diário. Devocional Diário. Devocional Diário. Quero cumprimentar a todos que me ouvem com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Decida perdoar. É o tema da nossa meditação hoje. Para isso, eu quero ler um texto das Sagradas Escrituras no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 21 e 22, que diz assim: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Esta é uma frase tão conhecida, devemos perdoar 70 vezes 7, mas ao mesmo tempo é uma frase de tão difícil aplicação, é tão difícil de ser colocada em prática. Quem nunca foi ofendido? Mas o problema é quando somos ofendidos, humilhados, magoados, caluniados e não conseguimos perdoar e guardamos um sentimento de mágoa contra alguém. Mas hoje nós queremos aqui exatamente dizer como é importante, nós precisamos aprender e decidir perdoar. Existe uma frase de Max Lucado que diz assim: a chave para perdoar não é olhar para quem lhe fez algo, mas sim para o que Deus fez e faz na sua vida. Nos versículos a seguir ao texto que lemos, Jesus faz uma comparação com um rei que desejava acertar as contas com seus servos. E quando ele começa a acertar as contas, havia um homem que lhe devia uma quantidade enorme de prata, e ele não tinha condições de pagar. Então o rei ordena que ele, sua mulher, seus filhos, tudo quanto ele tinha, fossem vendidos para que a dívida fosse paga. Mas a atitude daquele homem diante daquele rei, ele se humilha, ele implora, ele suplica aquele rei, e o rei, olhando aquela situação, ele tem compaixão daquele homem e cancela a sua dívida. E ele sai dali, diante daquele rei, ele sai livre. Mas ao sair dali, ele encontra alguém que lhe devia uma pequena dívida. E ao invés dele fazer como o rei tinha feito com ele, ele faz ao contrário, ele passa a sufocá-lo e obriga-o a pagar a dívida e lança-o numa prisão até que a dívida fosse paga. E quando o rei soube dessa atitude dele, ele manda chamá-lo de volta e diz para ele: servo mau, eu cancelei a sua dívida, porque você me implorou. E você deveria ter feito o mesmo, ter tido misericórdia para com aquele homem. Então o rei entrega-o aos torturadores até que a dívida fosse paga. E Jesus encerra esse texto dizendo assim: assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Nós aprendemos que nós precisamos perdoar, porque se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. A nossa dívida foi cancelada e diante de um perdão tão grande que Deus nos perdoou, nós agimos como aquele homem quando nós não perdoamos aqueles que nos ofendem. Nós precisamos perdoar para que sejamos perdoados. Precisamos perdoar também para que as nossas ofertas sejam aceitas diante de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24 diz assim: portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe ali a sua oferta diante do altar e vá primeiro, reconcilia-se com seu irmão e depois volte e apresente a sua oferta. Precisamos perdoar para que as nossas ofertas sejam aceitas diante de Deus. É assim que a Bíblia nos ensina. Se você sabe que alguém tem alguma coisa contra você, você vai até esta pessoa
pede perdão, se reconcilia com Ele e então você fica livre para apresentar a sua oferta diante de Deus. Decida hoje perdoar. Liberte-se. Existe um poder restaurador e libertador no perdão. Que possamos aprender a perdoar uns aos outros com o mesmo perdão que o Senhor Jesus nos perdoou. Mesmo diante do Calvário, Ele disse: Pai, perdoa-lhes. Que Deus te abençoe.